seu caminho. Parece até que... Já vai começar ou não? Já começou. Então, momentos de iluminação, lição 7, caminho da autoiluminação. O homem atinge um alto nível de evolução quando consegue unir o sentimento e o conhecimento, utilizando-os com sabedoria. Nesse estágio, é-lhe mais fácil desenvolver a paranormalidade, realizando o autodescobrimento e canalizando as energias anímicas e mediúnicas para o serviço da consolidação do bem em si mesmo e na sociedade. O seu amadurecimento psicológico permite-lhe compreender toda a magnitude das faculdades parapsíquicas, superando os impedimentos que habitualmente se lhe impõem à educação. Desse modo, a mediunidade põe-no em contato com o mundo espiritual de onde procede a vida e para o qual retorna, quando cessado o seu ciclo material, ensejando-lhe penetrar realidades que se demoram ignoradas, incursionando com destreza além das vibrações densas do corpo carnal. O exercício das faculdades mediúnicas, no entanto, se reveste de critérios e cuidados que somente quando levados em conta, propiciam os resultados pelos quais se anela. A mediunidade é inerente a todos os indivíduos em grau de diferentes intensidades, como as demais. É uma faculdade amoral, manifestando-se em bons e maus, nobres e delinquentes, pobres e ricos. Pode expressar-se com alta potencialidade de recursos em pessoas inescrupulosas e quase passar desapercebida em outras portadoras de elevadas virtudes. Surge em criaturas ignorantes, enquanto não é registrada nas dotadas de cultura. É patrimônio da vida para crescimento do ser em rumo de sua destinação espiritual. O uso que se lhe dá responderá por acontecimentos correspondentes no futuro do seu possuidor. Uma correta educação da mediunidade tem início no estudo de suas potencialidades, causas, aplicações e objetivos. Adquirida a consciência mediúnica, o exercício sistemático, sem pressa, contribui para o equilíbrio de suas manifestações. Uma conduta saudável, calcada nos princípios evangélicos, atrai os bons espíritos que passam a cooperar em favor do medianeiro e da tarefa que ele abraça, objetivando os melhores resultados possíveis do empreendimento. O direcionamento das forças mediúnicas para fins elevados propicia a qualificação superior, resultando em investimento de saber eterno. Se te sentes portador de mediunidade, encara com sincero equilíbrio e dispõe-te a aplicá-la bem. O homem ditoso do futuro será um indivíduo PCI, um sensível e consciente instrumento dos espíritos. Ele próprio, lúcido e responsável pelos acontecimentos de sua existência. Diveste-te de quaisquer fantasia em torno dos fenômenos de que és objeto e encara-os com realismo,
dispondo-te à sua plena utilização. Amadurece reflexões em torno deles e resguarda-os das frivolidades, exibicionismos vãos, comercialização vil, recurso para a exaltação da personalidade ou das paixões inferiores. Se paciente com os resultados e perseverante nas realizações. Toda sementeira responde à medida que o tempo passa. A educação da mediunidade requer tempo, experiência, dulcidicidade do indivíduo, como sucede com as demais faculdades e tendências culturais, artísticas e mentais que exornam o homem. E ela finaliza: quem seja portador de cultura, de bondade e sinta a presença dos fenômenos paranormais, está a um passo da realização integral, a caminho próximo da autoiluminação. Que assim seja. Prece inicial, Eli, por favor. Eli, prece. Eu. Bom, meus irmãos, mais um dia, depois desse texto, já é um aperitivo para que nós possamos nos despertar cada vez mais para o aspecto da mediunidade, sabendo colocar em suas reservas tudo aquilo quanto nós precisamos para andar dentro do padrão moral. Então, assim, nós iniciamos a prece, a oração, agradecendo primeiro ao patrono da vida, a força máxima conhecendo aqui na Terra, o grande Mestre Jesus, todo o seu departamento do ministério, e nós estamos aqui para a lembrança também desses que estão necessitados, estão nos hospitais, estão nas celas, e outros que andam por aí moribundo à procura de algo para um alento do espírito. Então nossa mente busca esse pessoal e tomara que possam se despertar para a parte da luz, para o caminho da luz. Nós agradecemos, estamos aqui para o nosso estudo e vamos procurar bênçãos para os nossos familiares, amigos e fazer essa comunhão com os espíritos que têm aqui nos visitar, os convidados que aqui estão, em busca da verdade. Todos nós vamos seguir essa trilha, na paz divina para todos nós aqui estamos. Passa a palavra ao irmão Paulo. Assim seja. Assim seja. Obrigado, Eli. Vamos lá então, Carlos, para o segundo livro. Antes de começar, Luciano mandou um recado chamado de da semana passada. Está fazendo um curso. Quem? Luciano, está fazendo um curso, que é sábado e domingo. Ontem até vi ele cedinho. Ele está sendo aqui, ele ia ficar umas 4 semanas sem vir. Aí ele falou até para Valdemir, para mim, se puder mandar essas sessões gravadas para ele, as de domingo, que ele assiste lá. Né? Ele falou que tinha falado comigo, eu queria até falar com o Valdemir, não sei se posso, porque está muito enrolado. Entre a clínica está fazendo curso, está fazendo extensão. Acho que um curso de extensão que ele está fazendo. Esse é o daqui ontem cedinho. Ele buzinou para mim quando eu fui comprar pão aqui de manhã, tá entendendo? Aí ele ficou umas 3 ou 4 semanas sem vir. Mas se puder mandar as sessões para ele, ele já falou comigo semana passada e eu esqueci de falar. Pode continuar. Beleza. Então eu trouxe aqui o livro Ideal Espírita, ditado por espíritos diversos e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título é Condição Irrecusável. Condição? Condição. Eu trocaria por condição irrefutável. Ainda mais nós que estamos aqui trabalhando essa linha da autorresponsabilidade, né? Então vamos a ela aqui, a leitura. Deixa eu ver se aqui diz qual é o nome. Lameira de Andrade. Vamos ver aqui o que o Lameira de Andrade vai. Eu tinha um amigo chamado Lameira no quartel. Então, através dos mundos, infindáveis retortas, quer dizer, infindáveis gargalo estreito. Retortas para fazer um destilado é aquela
vai e vem assim, para ir purificando, destilando. Vai destilando ali. Vai tirando, no caso, uma cachaça. É uma pipeta. Vai aí Uma pipeta é coisa que você faz para poder Não, isso aqui é a retorta, né? A retorta não, é o mesmo linguajar. ladeira, através dos mundos infundáveis retortas do laboratório de Deus. As encarnações sucessivas alimentam as gerações sucessivas. É interessante isso. A gente tem que entender que é uma purificação mesmo do espírito, de encarnação em encarnação. As infindáveis retortas do laboratório de Deus. As encarnações sucessivas alimentam as gerações sucessivas. Em razão disso, grande número de espíritos ressurge na matéria densa de 3 em 3 ou de 4 em 4 gerações. Ninguém se desvencilha do círculo das encarnações dolorosas repentinamente. Então não é uma fórmula de bolo, existe a possibilidade do cara ir e já vem numa outra reencarnação. Não, depende. De 3 em 3 gerações. Não, mas eu estou te falando, então não existe aquela história do cara, não. Foi 100 e pouco, pode ser a história que ele não acabou a missão dele. Ele vem logo em seguida, um tempo curto, já está voltando de novo. Existe ele vai falar aqui mais sobre isso. Continua, por favor. Ninguém se desvencilha do círculo das encarnações dolorosas repentinamente. Isso somente ocorre a pouco e pouco, esforço a esforço. Depois da lenta evolução de milênios, a Terra vive agora o século do fato, em que o raciocínio comanda a verificação de todos os sucessos, desfazendo a miragem dos sofismas, época das mais belas florações do pensamento sublime e, ao mesmo tempo, das mais estranhas fecundações da animalidade instintiva, por apresentar as promessas do porvir e os detritos do passado no ideobar de nova aurora, no aclarar de nova aurora. Descem os minutos semelhando grãos de areia na ampulheta do espiritismo. Então, vou repetir, descem os minutos semelhando grãos de areias na ampulheta do espiritismo, ampliando os conhecimentos da humanidade. Os espíritos, a se manifestarem aqui e ali, vão escrevendo a história de nossa responsabilidade ante as leis do destino. Já não podemos dormir o sono da ingenuidade. Necessário aplicar discernimento em todas as manifestações, sem copiar a instabilidade doudejante, quer dizer, brincalhona no catavento, do catavento. Então, vou repetir aqui. Já não podemos dormir o sono da ingenuidade. Necessário aplicar discernimento em todas as manifestações. Olha, você falou ainda há pouco aí sobre a responsabilidade. Eu já digo o seguinte, nós temos que ter essa expectativa de vir, vamos dizer, aqui na casa espiritual, como nós vimos, mas a nossa vida lá fora, ela é uma prática. E dentro dessa prática, nós temos que colocar o bom senso. E esse bom senso vai nos trazer um retorno bom. Por quê? Porque nós estamos, como já disse aí agora, alimentando a época, e a época de mudança, mas mudança para evolução. Aqueles que não querem essa evolução estão se retardando, estão se atrapalhando. Então, quer dizer, essa responsabilidade, essa mudança é nossa mesmo, individual, cada um procurando fazer a sua parte, não? Só que o negócio é mais urgente. Já não podemos dormir o sono da ingenuidade. Isso.
necessário aplicar discernimento em todas as manifestações, sem copiar os instantes doudejantes, brincalhão, zoador do catavento. A matéria não pensa, e por outro lado, pensamentos voaçantes não conduzem a qualquer meta construtiva, senão vamos botar a culpa no Bolsonaro ou no Lula. Registra-se a vida humana. Como é que é o zoador, foi você que colocou? Não, Está aí no texto mesmo? zoador, fui eu que falei, que é traduzindo doudejante. Não, desculpa, porque você fosse assim no texto, por isso que eu ia te perguntar. Não. Primeiro que você acabou, vai. Doudejante Escuta aí, cara. brincalhão ou zoador, entendeu? Nessa condição, nós estamos no Mas mundo. qual é a condição? A condição de que falou aí agora, do alcance de uns e o não alcance de outros. Então nós estamos numa mistura que se torna até difícil você falar um termo espiritual em público, em determinados locais, porque as pessoas nunca, nem por incrível que pareça nessa época, nem ouviu falar em determinadas coisas da espiritualidade. E nós aqui no estudo estamos nesse avanço. Então, quer dizer, aqueles que não procuram, dificulta a trajetória do grupo. Eu digo do grupo total, né? do todo. Então, quer dizer, para nós, vamos dizer, existe, querendo ou não querendo, mas existe essa separação. Porque nós estamos num caminho que já alcançamos alguma coisa. E outros ainda estão para alcançar. Então nós temos que viver nesse meio ambiente. Então, quer dizer, se torna um pouco difícil, às vezes você até usando termos igual esse, os termos ricos, progresso espiritual. Só um minuto, peraí, só um instantinho. Vai bater em Valdemir. Esquece a primeira pessoa. O que acontece? Hoje, a gente já está num ponto que até os evangélicos, eles acreditam na espiritualidade. Sabe por que eu vou te dar um exemplo? Morreu o Silvio Santos. Dá licença. Morreu o Silvio Santos. Eu vi um papo de evangélicos, olha a conversa. Como é que deve ser quando ele chegar lá do outro lado? Eu fiquei na minha quieto, não falei nada. Não falei nada, eu não falei nada. Fiz o meu papel, não falei nada. Fiquei quieto, isso evangélico, falando sobre essa história de como é que vai ser quando ele chegar lá. Eu cheguei e fiquei quieto, eu pensei, caramba, a nossa mensagem já está reverberando algum. Eu acredito sim que ele ser evangélico foi uma opção dele. Mas ele tem na consciência dele a espiritualidade. Mas é isso mesmo. Erlei, bota na tua cabeça, nós que estamos aqui somos o resto do cocô do cavalo. A nossa responsabilidade com essa humanidade que está aí é grande. Eles estão assim porque nós negligenciamos. A gente estava na igreja evangélica fazendo tudo o contrário do que tinha que ser feito. Por isso que nós estamos aqui. Se tu observar a tua prece inicial, você falou em Jesus, em ministério, a linguagem evangélica. Então a nossa responsabilidade é grande. Conhecer. Agora fazer é que é o difícil. Nós Nós estamos em condições muito... nós não temos que nos colocar na primeira pessoa. Esse nós está entendendo. Porque o que acontece? Os caras já tem um nível da sociedade. Pô, para você ver uma conversa de evangelho. Eu estou falando por mim, não estou falando por vocês não. Estou falando por mim. Não, eu estou te falando porque ele estava falando aqui, a gente não se coloca como o melhor de tudo. Eu fiquei espantado com isso daí, eles falando isso. Como é que deve ser quando o evangélico? Deve ser A matéria não pensa, e por outro lado, pensamentos esvoaçantes não conduzem a qualquer meta construtiva. Registra-se a vida humana em regime de empenho. O corpo é a calça. Registra-se a vida humana em regime de penhora. O corpo é o calção, é a garantia. Se somos cristãos cujo figurino se adaptou às regras modernas, nem por isso poderemos pautar nossos atos pelos códigos sediços, quer dizer, podres. Cadê os nossos códigos podres da moral, de aparências por fora e de enganos por dentro? Então a coisa é pessoal e intransferível.
Os outros, a gente tem que entender, os outros são necessidades nossas, que eles estejam aqui na nossa frente, ou por exemplos, ou por reflexo. Eu sou aquele ali, hoje ou então ontem, para entender ele. Então quer dizer, a gente, os outros, e aí, o que deu os outros? E eu? Como é que eu estou? Vou falar uma coisa para você. Quando você começar a entrar aqui dentro a sério, é a pior coisa que tem na tua vida, sabe por quê? Toda hora, cara, pô, você tem uma régua métrica e moral que bate em você, é muito ruim, cara, é muito ruim você, pô, você entra num maior conflito com esse negócio contigo mesmo, cara, por causa das coisas que você tem que cumprir, é muito ruim mesmo, cara, muito ruim. Vai, cara. Nosso coração deve viver em 1000 corações que nos rodeiam. Assim, premia com o olhar da indulgência a quem te fere, recordando que possuímos colegas de experiências terráqueas a viverem do berço ao túmulo, entre o presídio e o hospital, até desaparecerem, fazendo da ambulância o carro fúnebre, constantemente dilacerados pelas farpas de amargo caminho. E entende o óbvio da atenção a quem te intercepta o passo, cultivando a fraternidade espontânea, como quem sabe que amanhã não podes prescindir, quer dizer, dispensar do amparo desse ou daquele companheiro desconhecido. Trabalhemos e trabalhemos, desistamos da peleja, da luta inglória de tentar inutilmente terçar armas contra os jorros imponderáveis da luz. Quer repetir isso para você? Trabalhemos e trabalhemos, desistamos da luta ou da peleja em glória de tentar inutilmente terçar armas contra os jorros imponderáveis da luz. Quer dizer, muitas das vezes a gente é a treva, a gente é a vibração baixa e a gente não nota isso botando culpa nos outros. É verdade. Cadê a luz aqui? Ação por ação, a tarefa mais nobre será sempre aquela que traz consigo a produtividade no bem puro, pois todos somos credenciados a estender mãos amigas. Quanto mais evoluída a alma, muito maior, agora para falar aquilo que tu perguntou antes, quanto mais evoluída a alma, muito maior é o intervalo reencarnatório que desfruta na espiritualidade superior entre duas existências. Então, quanto mais evoluído, mais tempo tu fica Na lá. realidade é um Highlander, né? A reencarnação seguida, né? Segundo Eu queria fazer uma perguntinha dentro desse texto Não aí. terminou não, mas vai. É, jogo rápido. Peraí, o Valdemir que estava falando aqui. Ah, sim, me perdoe. Viu? eu estava lendo esses dias aí alguma coisa a respeito da próxima reencarnação do Chico, que disse que ia ser de imediato, ia ser lá no Oriente Médio. Entendeu? Aí, quer dizer, tem muito a ver com o que ele falou aí, né? Imagine a carga que ele vai ter que... Vamos ver. Vai, ele, fala aí. Não, o que eu observo é o seguinte, eu tiro por mim, eu tenho assim aquela pretensão assim, vou desencarnei. Então, eu pretendia ficar, vamos dizer assim, na pátria espiritual, num estudo cura de enfermidades possíveis, vamos dizer assim, durante pelo menos de 200 a 300 anos, porque na vida espiritual isso aí não é nada, mas na vida terrena é. Mas isso já é uma intuição que eu tenho. Essa força ela pode, vamos dizer assim, se materializar, pode ser realmente isso, ou isso pode ser só uma impressão, Um sonho. Talvez. Pô, eu Sonho no sentido de desejo, né? Eu nem entendi o que o Eli foi falar. Porque não, estou indo pelo que foi dito aí, ele falou ainda há pouco aqui. Repete aí que eu não ouvi, não. Né? Repete aí que eu não ouvi.
Olha só, eu tenho ideia, para mim, de quando desencarnar, passar na pátria espiritual, não sei por quais os caminhos, se é umbral, o que seja lá, mas passar uns 200 a 300 anos, depois voltar a reencarnar no planeta. Então isso aí já me acompanha há muito tempo, mas quis dizer o seguinte, a causa disso, é que muitas coisas eu sei, mas não consegui fazer, e fiquei devendo a mim mesmo. Então eu vou levar isso para o outro lado, porque eu não tenho mais tempo, pelo meu tempo de vida, eu não vou ter mais tempo de aprimorar. O problema é que a gente coloca um código de conduta, de desempenho, no qual não existe. Paulo já colocava lá, o amor fraternal abole multidões de pecados. A questão, Eli, não é de seguir uma trilha, é de você implantar o amor dentro de você. E a gente fica querendo criar uma regrinha. Ele vai falar aqui, ó, nisso aqui agora, ó. Se intentas, pois, desferir o voo largo da redenção, não revivas o teu ontem, mas sim vive o teu hoje. Está explicado ou não está explicado? Entendeu? Não, tudo bem. É o que a gente fala toda hora aqui, ó. É a presença. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que eu quero que eu seja. Eu sou o que eu estou almejando e o que eu já sei, implantado, colocado, exercido. É convicção de É um mantra, eu quero, eu posso, eu consigo. Então, quer dizer, esse negócio, eu vou fazer. Cara, o que é uma previsão? Não é uma exatidão, é uma previsão. Você acha, é uma tendência. É uma tendência. Então, quer dizer, a gente não tem que entrar em tendência. A verdade, Coelho, quando chegar lá no umbral, tu não pega a primeira impressão que você teve, não. Espera depois. Não, tu vai para o umbral se você quiser. Né? Eu procuro não pensar muito nisso, não. Eu procuro pensar nessa regra desse resto de vida que tem aqui. Não é O resto de vida que tem aqui. Então, lá na frente a gente vê o que eu faço ali. Para isso aí, eu sento na cabeça do foguete e deixo ele levar. Agora, o problema é esse período aqui, ó. Tá na cabeça. Esse período aqui. Vai explodir, mas não vai explodir. O que vai acontecer? Vai embora. Senta em cima e vai embora no foguete, porra. Olha, Júnior, Não vou fico falar pensando uma lá na coisa pra frente, não, você. cara. Quando chegar numa certa idade, todos Olha nós, a cauda do foguete. Fluxtiplatismo. Vai chegar o foguete. então chega numa certa idade, todos nós vamos observar que poderíamos ter seguido uma trilha diferente da qual nós estamos seguindo. Já não digo você, Carlos, Mas que tu demonstra, é que tu aproveitou. Eu, por exemplo, não aproveitei aquilo que veio nas minhas mãos. Aí eu fico notando que aquilo ali é uma coisa que eu não posso mais voltar. Eli, o que acontece? Hoje tem uma coisa que eu fico muito revoltado. O mundo de hoje está todo voltado para o material. E cada vez mais eu estou largando a matéria e partindo para o espírito. Então, quando você vê, às vezes, o cara do teu lado querendo sobrepor o material em cima, tu não fala nada, tu vai se afastar dele. Tu vai se afastar dele. O mundo está tudo matéria. Mas vou voltar aqui ao assunto do Erlei. Vou voltar aqui ao assunto do Erlei, que é mais interessante. O Erlei coloca uma nostalgia do que ele, por ignorância, não aproveitou no passado. Não foi isso, Erlei? Por aí. Mas aí é que tá. Tu reclama, né? Porque não é reclamar. E a experiência? Eu poderia ter seguido um caminho de E a carga de experiência? e deixei, retardei. E agora, em cima da idade, não é mais. Mas, Erlei, É o teu tempo, cara. você É o é teu tempo. eterno, Erlei. Você não acredita que você é eterno? Sim. Não, eu tinha que ter 23 anos e estar naquela situação para fazer para dar aquele desenrolo ali. Erlei, eu sempre estive aqui. Eu sempre estive aqui dentro. Mas sempre tive preguiça de vir. Eu sempre estive aqui dentro, eu tive preguiça de vir. Agora não, porque veio, acabou que a coisa foi me levando. Aí, para finalizar, abre sorrisos, veste lágrimas, lança ideias, cria palavra, esparze ações, mas utiliza todas essas possibilidades para servir, construindo monumentos de amor ao próximo,
enxugando o suor do povo na sublime oportunidade do presente, porquanto somente existe uma condição abençoada e irrecusável, eu diria irrefutável, para diminuirmos os estágios de prova e de aflição no cenário terrestre. Que assim seja. Lameira de Andrade. Eu queria duas coisas, eu assim, invejo duas coisas, a humildade do Chico Xavier e o desprendimento de Irmã Dulce. Queria ter 10% de cada. Que aí eu já tinha dado um passo legal na minha vida, cara, espiritual. Mas sabe, eu vejo que a humildade do Chico ali é uma condição que ele vem pegando, que ele vem ali, mas todo implantado numa consciência cristã ou até, pior ainda, religiosa. Mas para ele foi bom. Não, ele se condicionou. Teve uma pergunta na semana passada que foi muito interessante, que a internauta mandou para a médium que estava recebendo a entidade de São Germão. Não, era um rapaz que mandou a mensagem para a médium. Eu ouvi muitas lendas, muitos contos sobre São Germão. Eu queria saber de você, quem foi você mesmo? Aí ele fala, eu fui igual a vocês. Eu fui igual a vocês. Eu não tive nada de diferente. Só que eu fui. Vocês já ouviram falar de muitos avatares. E já teve muitos avatares. Mas nem todos tão conscientes quanto essa minha última encarnação, na qual você está falando. Porque a minha consciência tem muitas faces. Essa do São Germão é uma face. Quando você vem para cá, você está conjugado com todas as faces. Quando eu encarnei como São Germão, eu brinquei de viver. Porque eu já estava dentro de uma consciência do mecanismo do universo. Cara, você está falando de uma entidade que está milênios à frente de nós que estamos aqui nesse ciclo. De repente deve estar no mesmo nível de um Jesus, né? Provavelmente. Se não tiver acima. Porque agora, o Jesus, a gente qualifica como um. Outros acham que tem um Cristo, que é outro. Eu estou fazendo uma comparação com um homem que conviveu conosco aqui no dia a dia, que cometeu seus erros, teve suas falhas, entendeu? Mas assim, as atitudes dele, o depoimento do Sérgio Malandro em relação ao Chico, cara, é uma coisa que tu fica assim, caramba, realmente o cara... E quem dá depoimentos muito legais sobre ele, que eu sou meio, tenho um pé meio atrás, é o Divaldo. O Divaldo também fala sobre muitas atitudes do Chico. E a irmã Dulce, cara, pela condição, né, que ela vivia, né, e ela, poderia ostentar. E, no entanto... Sim, mas eu quis dizer o seguinte, eu quis dizer é o seguinte, que ele coloca que tem uma ciência para você andar aqui, mas esse negócio de renunciar aos bens materiais, de renunciar isso, renunciar aquilo, ele coloca, você pode ser o que você quiser. Sim, cara, sim. Você pode ser o que quiser. Porque aqui está se projetando para o seu crescimento. Sim. A prosperidade, se você pensa que prosperidade é ter dinheiro, vai embora. Que prosperidade não é ter dinheiro. Porque eu estou falando de atitude. Sim. Né? Porque para você fazer, muito dinheiro chegou na mão dele também, deles, né? Porque senão não conseguiriam fazer. Eu estou falando da atitude, né? Que se chega na minha mão... Não, mas aí você vai precisar dessa prova porque você ainda está em xeque da honestidade pura. Aí que eu estou colocando ali que ele diz que você não precisa ser corrupto, você não precisa ser ladrão, você não precisa se prostituir, você não precisa de nada. Eu vejo pessoas espíritas, e ele está falando de conhecimento da doutrina e tal, sabe? Eu vejo pessoas espíritas, cara, que, por causa de um cargo, por causa de uma bobagem, num lugar de sentar no centro, a pessoa está tendo problema com o outro, cara. Sabe? E assim, o cara não se largou completamente. E são coisas do nosso dia a dia, do nosso momento, que eu ainda não consigo. Eu ainda estou agindo igual o que está errado. Não sigo aquela linha, sabe? Sim. Porque para chegar no São Germão, tu tem que passar por isso. Sim. Não, mas aí é que está. Esse salto você sabendo
que você é o todo. Sim, Você entende o mecanismo e não fica dúbio aqui, ó. Mas qual de nós faz isso? Não, mas hoje, com a verdade, você vai se estreitando o teu caminho. Vai, lógico. Tu não vai mais no A gente não negócio. está perdendo tempo aqui. É, A gente tu está vai estreitando. Hoje você já erra sabendo, errei. É isso. Amanhã, mas aí é que tá, essas verdades que trazem ali, não é para você entrar, vou entrar para o lado da santidade, vou entrar dali. Você vai ali da inteligência e Estou falando de sabendo, coragem, de fazer, de atitude. e sabendo que a régua é se projetar no outro, se projetar ali. E não fazer naturalmente por um código que te deram e pronto, não. A régua é se colocar no lugar do outro. Quando se fala de dinheiro, disso tudo, não está falando de desonestidade, de corrupção, de malandragem. Está se falando de atrair, em benefício. atrair aquilo ali para você. Não, às vezes não é nem para o grupo, é individual, mas é porque você brilha. Você brilha. Às vezes, aí, mas a gente se coloca em condições. O Chico veio naquela peleja ali, naquela encarnação, por uma purificação. Lá o São Germano, no caso, não acredito. Na última veio, como ele falou, eu vim brincar de viver. Ele veio testar o que ele poderia fazer encarnado. E aí ele fala, tem muita gente que fala que me viu 100 anos depois com cara de garoto. E eu consegui manipular minhas células. Minhas células se renovavam, elas não morriam, como a criança faz. Isso é possível, mas no estágio de crença de vocês é impossível. Quer dizer, a gente já nasce entrando numa escola, a gente vai para um consultório falar com a pessoa, que a pessoa joga todo o conhecimento dela e eu aprendo e eu acredito naquilo. E aquilo faz eu trabalhar e ter um tempo de existência aqui na qual o medo e a culpa faz eu Vamos lá, envelhecer. eu continuo acreditando na inocência das crianças. Vamos lá, cara. Vamos Leitura do Livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 9. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é 507. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Repete. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se um espírito protetor do seu filho? Vamos à resposta. Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então vamos aqui ver o Miramês. Então, capítulo 45, alusivo, e está 504 aqui, 507, né? 508. 15. Não, é 507. É 507, desculpa, 507. 507. Olha, você me desculpa, mas a minha curiosidade é muita pergunta. Se um pai pode ser o espírito protetor do filho, né? Poxa, mas aí eu não, talvez possa ter entendido de uma outra fórmula que não é a correta. Se o pai, por exemplo, ele está auxiliando o filho, mas ele está vivendo o mesmo momento, o mesmo plano. Claro que ele é mais velho, ele tem orientações a dar, mas essas orientações ela não deixa de ser uma orientação direta ali pelo crescimento, pela evolução dos dois. Mas o pai e o filho estão vivendo ao mesmo tempo. Ô Elê, aquela pergunta está sendo feita por Kardec, que está tateando, está procurando as informações para ter, sabe, formatar um código ali
do espiritismo. Ele está fazendo perguntas para entender o lado de lá. Ele pergunta, um pai pode ser um espírito guardião? O cara fala, pode, mas vai ser assessorado por um do lado de lá também. Quer dizer, um pai geralmente é um espírito guardião. Está ali policiando, tomando conta do filho, moldando ele na proposta pessoal do pai, né? Então, quer dizer, o Kardec está perguntando, o pai pode ser? E ponto final e nada mais? Não, o pai pode ser, mas também tem ali um suporte extrafísico. Entendeu? É indireto, então. Então, vamos lá, capítulo 48, alusivo à pergunta do Livro dos Espíritos 507, elevação do espírito tutelar. Os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos elevados. No entanto, não são iguais na elevação. Quem guia é sempre mais elevado do que o guiado. O mestre deve ter mais conhecimento do que o discípulo. A própria razão nos diz com segurança. Aqueles a quem chamamos de anjos da guarda, verdadeiramente são anjos, que tomam a posição de guiar os seus tutelados, respondendo todas as suas interrogações pelos fios que partem da sua mente em forma de pensamentos. Eles conhecem a doutrina do amor e a ciência da vida. A elevação do espírito protetor está de acordo com o tutelado. Quando um espírito volta ao corpo com a missão de ensinar à humanidade, os espíritos que o assistem são de níveis espirituais elevados em relação à sua grandeza. O espírito protetor direto de Jesus é Deus, com quem ele confabula sempre e de quem recebem ordens diretamente para o que deve fazer. Qual o espírito no mundo espiritual, nas esferas da terra, que poderá guiar Jesus? Assim, eu fico conformado com essa hierarquia que até divinamente coloca. Eu também. É meio complicado, né? Não, e outra coisa. Uma vez eu estava lendo um livro de eles chamam de canalizadores, né? Americana, e aí faz uma pergunta mais ou menos, vocês têm contato com os deuses diretamente? Aí o espírito que estava ali na canalização, o que vocês chamam de deuses andam do nosso lado. E nós também temos os nossos deuses. A coisa é muito mais ampla do que vocês pensam. A pergunta 1 lá está muito mais, leva uma lógica muito mais real, concreta, né? Que é Deus, causa primária. Acabou, fechou. Agora não diz que é um homem, que é uma criatura, que é um ser. Não, e trocando Deus por São leis, consciência suprema, você fica mais tranquilo, porque o consciência suprema ainda está muito subjetivo. Quando você define Deus, tu põe lá um homem, cheio de poder e que tem Um avatar. um avatar. Acabou. Pronto. Agora, quando você põe consciência suprema, tu estende isso ao imponderável, né? Aí fica muito difícil. Um organizador, vamos colocar assim. Eles todos lhe obedeciam, pois Não vou voltar ao parágrafo para a gente entender aqui. Qual o espírito no mundo espiritual, nas esferas da terra, que poderia guiar Jesus? Eles todos lhe obedeciam, pois o mestre conhecia todos os seus pensamentos, mesmo os mais secretos. O mestre dos mestres comanda todos os planos espirituais e todos os planos da terra. Essa consciência de energia, né, de vibração, de ondas, isso te leva a essa conclusão, né? Nós estamos todos interligados. Então isso aí é do conhecimento do todo, do todo, né? Do todo, né? Mas não de um personagem.
Isso aí te leva ao igrejismo, te leva ao que você sempre combate aí, né? Essa submissão que a gente fica a um algo que você não conhece, não sabe se existe ou não. Eu ia perguntar se o Miramês viesse aqui, vem cá, então me explica aí, Jesus queimando a figueira, secando a figueira. Qual foi o intuito daquilo? Qual é a mensagem daquilo ali, na qual eles praguejam uma figueira e no outro dia ela está seca? Deixa claro a minha ignorância, entendeu? Não estou confrontando o pensamento Miramês, que é uma entidade que alto grau de elevação. Se todo espírito supra-evoluído trabalha na ordem do amor. E qualquer tipo de violência é não amor. Então, é a história que você sempre fala aqui, do malandro que pegou a primeira filha, falou que ficou bêbado, pegou, pô, Deus vai querer isso? Aí depois pegou Jó. Aí foi, pegou foi, pegou a segunda filha. Porra, isso aí não é uma coisa normal. Aí eles vão dizer, para disseminar a população, para crescer e tal, mas pô, tu tem. Aí vai entrar lá no. A mesma coisa, Caim e Abel. Também, porra. Vai entrar lá no. Qual o nome daquele filósofo? O nome dele virou até. Os meios justificam os fins. Os fins ficam os meios. Isso aí, quem está no meio é o que leva na cabeça, mas quem está lá na finalidade é o que come a carne toda. Aí é mole, né? Cadê onde que eu parei? É isso aqui mesmo. O mestre dos mestres comanda todos os planos espirituais e todos os planos da Terra. Foi o maior acontecimento no planeta, a sua vinda para ensinar aos homens, e seus ensinamentos são força viva que ficou escrita em todas as coisas, principalmente nas consciências dos espíritos. Ainda hoje o ar fala de Jesus, as águas e as plantas, o reino mineral e animal tem o seu traço de luz, tornando-se vida. Os homens estão cercados de espíritos de toda ordem, e quanto mais eles se elevam por dentro, mais luzes se aproximam deles por fora. Esta é a lei do merecimento. A elevação do espírito tutelar de cada ser está de acordo com a elevação deste. Eis aí a justiça que corresponde ao amor. Criatura alguma está sem as bênçãos de Deus. Mesmo os animais, tudo é olhado pelo Senhor, que ama tudo e todos que saíram de suas santas mãos. Apega-te. É para refletir, né? Aí você vê lá, o cara que você sempre cita aí, né? O cara que estupra, o cara que assassina. Ele está no grau de evolução dele e ele tem uma assistência, né? Que não pode ser aquela do filósofo, do santo, né? Mas ele tem essa assessoria, ele não está abandonado. Apega-te à oração, a qual deves fazer todos os dias. Ela abre caminho para os planos de luz, e por eles veste a água da vida, onde podes te alimentar e compreender a bondade do Criador. Um protetor, sendo enviado por Deus, constitui um esteio de luz a favor do tutelado. Isto é uma alegria e esperança para os que transitam em um corpo de carne. Aprende a amar os espíritos tutelares, pois eles sentem igualmente nos corações a gratidão dos seus guiados. Personificar a coisa. E mereçam o esforço de cada um na melhora espiritual. Cada dia é oportunidade de servir, de fazer caridade a nós mesmos, com os recursos do perdão, do trabalho honesto, do amor, da caridade, da alegria e da compreensão. O respeito à regra, à lei, lei. ao código, né? Sai a semear em todas as direções em que podes andar, mas vê as sementes que deves colher. Se ainda não sabes classificá-las, pede ao teu tutelar para te inspirar, que ele, com Jesus, te mostrará o evangelho da vida
com os seus conceitos de luz. Protege a todos os que necessitam da tua ajuda, como gratidão pelo que tens recebido dos teus tutelares espirituais. Deus deseja que troquemos experiências uns com os outros para a grande vitória do bem, de modo que a Terra possa, em breves tempos, apresentar-se como um verdadeiro paraíso, onde o amor seja a expressão mais visível para todos os homens. Que assim Muito legal isso, muito legal mesmo. Aquilo, né? A gente... É difícil, mas não é impossível. Não, e o legal, sabe o que é? É que de forma... Mas vai pra cá, vai pra cá. Aí. Agora senta, Lei. O legal é que de forma paralela, as mensagens que estão vindo de organizações mais holísticas tá corroborando com o que a gente é aqui, sabe? Tá igualzinho. Aí o Erlei falando nessa amalgamada de palavras mais chulas e mais eruditas, aí o cara não entende. Cara, hoje a gente tem um celular. O dicionário também. Agora, tu vai ver, quem tem um dicionário no celular? Pouca gente. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz, oh, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.